A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa terça-feira debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui é porque tem propósito, né? Há algo que Deus quer fazer através de nós, né? Nós vamos continuar nesse mistério de Isaías. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, né, gente? Eu vou tentar falar até o versículo 22, né? Eu vou vendo quantos minutos vai ficando o vídeo para não ficar muito longo, né? Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus que Ele permitiu nós estarmos aqui, né, gente? Porque Jesus, Ele é bom. E ponto final. Senhor, poderoso dos pais, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Nós não somos dignos e nem merecedores do Senhor, mas nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, esteja conosco, Pai. Fale, Pai, conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos dando, Pai, o discernimento necessário para que nós podemos entender. Amém, amém, e graças a Deus, né, gente? Isaías capítulo 2. E o título é assim: o reinado de paz de Deus, o Senhor, né? Vamos recapitular. Isaías, né? Essa é a mensagem que Deus deu para Isaías, né? Que ele foi, né, gente, um profeta, né? Que Deus deu essa mensagem para Isaías a respeito da cidade de Judá e de Jerusalém, né? E Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele faz o que ninguém pode fazer. Ele opera onde ninguém pode fazer, né, gente? Porque nós somos seres limitados, como nós já falamos em outros vídeos, né? Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, ele é ilimitado e ele pode todas as coisas, tá, gente? E é assim que a palavra do Senhor diz. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião. Ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arado e as suas lanças em foice. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Né? Quando Deus ele deu essa mensagem para Isaías, né? Tu vê que Deus fala muito a respeito do monte. Monte, gente, a gente entende que é um lugar alto, é um lugar que é de difícil acesso, né? E quando Deus ele está se referindo a monte, ele está querendo dizer que ele é sobre tudo, que ele está sobre tudo, que ninguém consegue, né? Estar sobre ele, né? Então nós conseguimos entender, né? Esse entendimento, né? Referente ao monte, né? Que o monte do templo do Senhor será mais alto de todos e ficará acima de todos, né? Porque quando você está em cima, você tem uma visão privilegiada, né? Você consegue ver aquilo que ninguém vê, né? Essa é a posição de Deus. Deus está aonde ninguém pode estar, somente Ele. Amém? E Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arado e as suas lanças em foice. Nunca mais as nações farão guerra, nem se preparam para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Né, gente? Ontem eu estava lendo essa palavra, né? Porque eu não sei se vocês sabem, né, que quando Jesus falou que ele ia para o Pai e preparar moradas, Deus não falou morada, ou um quarto, ou uma casa, moradas. E eu entendo que quando nós fomos salvos por Jesus, nós vamos para um outro mundo, para uma outra dimensão. Porque da mesma forma que nós vivemos no planeta Terra e tem muitas pessoas, muitas casas, eu também entendo que quando nós formos para as moradas que Jesus ele preparou, vai ser muita gente, vai ser muitas casas,
E eu entendo desta forma, né? Ali o nosso Deus, ele vai ser tudo, sabe? Ali nós vamos andar com ele, nós vamos conversar, né? Nós vamos ter um entendimento, sabe? Porque nós não temos noção. Pensa só, gente, tipo, a gente estamos aqui na Terra passando um monte de coisa, aí nós chegamos no céu, aí nós lembra de tudo que a gente passou na Terra, e quando a gente chegar no céu, a gente vai olhar e vai pensar, poxa, valeu a pena. Valeu a pena, sabe? E é uma coisa que não, a nossa mente física, que humana, ela não consegue entender. Mas é algo grande, é algo maravilhoso, né? Aí, né, quando aqui estão falando nunca mais as nações farão guerra, nem se preparam para batalhas. Mas, gente, quando a gente estiver no céu, sabe, vai compensar todas as coisas ruins que a gente passamos aqui na Terra, né? Aí o 6, né? Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros, né? Nós entendemos que antes Isaías estava do 1 ao 5, ele estava falando sobre Deus, sobre a soberania, sobre o poder dele e o que ele tem preparado, né? Aí do 6 ele vai explicando, né, o porquê que Deus abandona o povo, né? Pois o país é cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros, a terra de Israel está cheia de pratos de ouro, não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerras e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens, o teu povo se ajoelha diante dessas imagens, eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram, porém todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoe. Vão procurar esconderijo nas cavernas, cavem buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá um dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Né, gente? Olha quanto tempo passou isso, e não é diferente nos dias de hoje. Né? Deus deu essa mensagem para Isaías, né, pelo que estava acontecendo em Jerusalém e em Judá. Sabe, hoje em dia não é diferente. Sabe, hoje em dia não é diferente. Sabe, olha a mensagem que isso aqui é de anos atrás, de séculos atrás. E hoje em dia não é diferente. Sabe, gente, como a gente já falou em outro vídeo, né, a respeito do ciclo vicioso. Né? Por causa que o pecado ele é um ciclo infinito. Se você não se render, se você não buscar Deus, vai se repetindo. Entendeu? Então a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu na cidade de Sodoma e de Gomorra, está acontecendo nos dias de hoje. Mas por que disso? Por causa do pecado, que o pecado ele é um ciclo vicioso. Entendeu? Como a gente estava falando da questão de filho de peixinho, peixinho é, né? Não sei se vocês lembram. E é muito verdade, sabe? Se você não se render aos pés da cruz, se você não se render ao Senhor Jesus, esse ditado popular maligno vai acontecer na sua vida, porque só Jesus tem poder de libertação, de quebrar as maldições, é somente Ele, né? Vamos continuar lendo. Virá o dia que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Né? Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos. Todos os que pensam que isso é importante, Ele destruirá os altos e majestosos cedros de Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. E todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas
Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e os deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Né? Quando eu li isso aqui ontem, dei uma risadinha, mas não uma risadinha de zoar ou coisa assim, mas você fica, sabe, você fica assim, verdade. Né? E é por causa dessa verdade que é muito difícil as pessoas quererem seguir Jesus. Né? Ontem eu estava no culto, né? Fazia tempo que eu não ia, porque agora que a minha irmã, graças a Deus, está trabalhando, então as coisas de casa ficam me sufocando, né? Porque aqui em casa é muita gente, né? Que a minha mãe, ela precisa de cuidados especiais, né? Então, e tem 2 pets, mas só um que fica aqui, o outro vai pra rua, né? E tem 4 pessoas comigo, é 5. Então, pensa na roupa, pensa na louça, né? Mas, enfim. E ontem eu consegui ir pro culto. Aí, quando você entra no culto, né? Aí ontem, gente, a pregação foi maravilhosa. Foi a respeito de 1 Coríntios 3, né? Vamos abrir aqui para eu recapitular, né? O que Deus usou a irmã ontem para falar, né? E tipo, foi incrível, sabe? E você consegue ver os glória das pessoas. 1 Coríntios 3, né? Que fala assim, servidores de Deus, né? Que o 5 fala assim, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a crescer. Né? E ontem ela estava falando a respeito, né, que Deus, ele estava querendo que as pessoas subissem de grau espiritual. Porque o que está por vir, né, Deus usando a boca dela e foi tremendo, que o que está por vir, somente aquele que se alimentou do sólido, né, espiritualmente, que leu a Bíblia, que busca, que ora, né, que vai conseguir resistir. Porque os crentezinhos de hoje em dia, né, que se dizem crentes, mas não são, infelizmente, que nós viemos orar, e eu não estou aqui para julgar. Mas, gente, é uma coisa de vida ou morte. Sabe, gente, você ser cristão, você pode ser morto. Hoje em dia, aqui no Brasil, não chegou ainda. Não chegou ainda. Mas, gente, vai chegar, ou os nossos netos, por exemplo, eu tô com 21, talvez os meus netos, os meus bisnetos vão passar por essa perseguição, se eles forem cristãos, eu creio que sim, mas eles têm a escolha, sabe? Então, e ontem, tipo, quando ela falou disso, quando Deus usou a boca dela para falar disso, que vai chegar tempos ruins, que nós precisamos nos alimentar do sólido, que nós precisamos subir de nível espiritual na questão de vida com Deus. Gente, a igreja não deu glória a Deus. Mas eu tenho certeza, se ela estivesse falando de carro, se ela estivesse falando que Deus vai trazer o seu marido em 3 dias, ia estar dando glória a Deus. Mas eu rio, gente, não é de zoar, é de tristeza. Sabe, gente, eu li já que a questão que os dias, eles vão ser abreviados, porque se não fosse isso, gente, ninguém ia ser salvo. Olha o amor e a misericórdia de Deus, sabe? E ontem foi um culto de libertação, né? Um culto de libertação e você vê como que a igreja ela está fria, sabe? E tem como você contar nos dedos. Pessoas que buscam, que oram, que se esforçam. Pessoa que tem vida, sabe? Profundo com Deus. Pessoas que buscam Deus pelo que Ele é, independente do que Ele vai fazer. Sabe, gente? E, gente, é uma verdade. Jesus está voltando. Você crendo ou não, Ele vai vir. Vai ter um dia que nós vamos acordar e vai estar caindo fogo do céu. Vai ter dias que nós vamos acordar, o céu vai estar
rasgado, vai estar aberto e Jesus vai vir nas nuvens. Vai ter um dia que a gente vai acordar e o céu vai ser enrolado, não vai ter mais céu, vai ser um breu, entendeu? Não vai ter magia, entendeu? Sabe? E isso que ninguém entende, sabe, gente? E vai ter, igual que a gente está vendo aí, gente, quanto terremoto, quanto desastre natural, né? Desastre natural, sabe? Mas isso, eu, Vânia, com a minha vida, debaixo da misericórdia e da graça de Deus, que Ele me dá o entendimento, eu vejo Deus, sabe? Eu vejo Deus na chuva, no sol, quando tá muito calor, quando tá muito frio, sabe? Quando eu bebo uma água limpa, quando eu boto uma roupa limpa, sabe, gente? É tudo Deus, e Deus tá cuidando da gente, mas só que o mundo, gente, ele vai ter um fim, ele vai se destruir. E Deus, ele está aqui para nos salvar, para nos libertar. Sabe, gente, é muito triste, sabe? É muito triste porque tem uma frase que eu vi, foi no Facebook, a respeito do quê? Que tem muitas igrejas que têm almas que o céu não tem, entendeu? E tem muitas pessoas que estão no céu, que são salvas, mas não estão na igreja. Sabe, gente? Porque você ir para a igreja, gente, não diz nada. Sabe? Eu vou para a igreja, né? Eu faço parte de um corpo, por causa que eu gosto de estar lá. Eu gosto de ouvir Deus usando pessoas, né? Para a pregação. Que gente, não é ruim, é um lugar abençoado. Entendeu? Mas infelizmente tem pessoas que vão por ir. Tem pessoas que vão porque o pai fala, porque, sei lá, o pai enche o saco, não sei, gente. Entendeu? Eu não tenho um pai, eu não tenho mãe pra ficar botando assim, puxando a minha orelha. Eu vou por espontânea vontade porque eu sei quem é Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida. E somente eu que tenho que dar valor. Ninguém tem que dar valor, somente eu, porque sou eu que sei, fui eu que ouvi Jesus na beira da minha morte, entendeu? Então é uma coisa muito triste, sabe? Ela lá sendo usada e Deus falando que ia querer subir, que estava querendo fazer que as pessoas subissem de grau espiritual, 5 pessoas de um culto de 50 pessoas, 40, somente 5 deram glória a Deus. Eu não estou aqui para julgar, gente, isso é uma observação, entendeu? Que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Hoje em dia nós temos que pregar, nós temos que convencer, né? Porque não é a gente, é o Espírito Santo, mas nós temos que, como fala, alertar pessoas que estão dentro da igreja sobre que Jesus está voltando. Hoje em dia é muito mais fácil, gente, você converter um traficante que na lógica humana e da sociedade não tem mais jeito, do que você convencer aquele irmão ou aquela irmã que está de terno ou que está de roupão. Isso é uma verdade triste, gente. Entendeu? É muito mais fácil a pessoa conhecer Jesus, nunca ter lido a Bíblia e ela se converter e começar a buscar, do que aquele que já lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e assim vai. Porque hoje, gente, o que está entrando dentro das igrejas são a arrogância, o nariz em pé, se sentir melhor do que os outros. Isso é perigoso. Perigoso, 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 tá, gente? Na sexta-feira eu vou falar a respeito de uma visão que Deus me deu, tá? Então que vocês venham ficar aí e me acompanhar, tá, gente? Fica na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo.